Robert não conseguiu o que queria. Ao contrário, viveu um enorme purgatório até o momento em que tirou os pés de casa e partiu para Londres. Não ficaria naquele lugar, não enquanto cada canto, flor, móvel, cheiro lembrasse Prudence. Não estava aguentando, não estava suportando viver sem ela naquela casa. Aquele lugar era de Prude, e ele era nada sem ela. Londres o esperava de braços abertos. Sempre lhe confortava quando tinha problemas. Era sua fiel amiga, que nunca o decepcionava. E também era o único lugar que poderia ir sem ter lembranças concretas de Prudence. Ela nunca tinha estado em sua casa da capital. Ele não frequentava os lugares que as tias iam quando estava sozinho na cidade. Tinha outro círculo social, e era para aquele lugar que sempre recorria, quando não queria pensar no mundo, quando não queria pensar na ausência dela. Tinha passado 10 anos daquela forma. Conseguiria novamente. Era essa a ideia. Precisaria de algumas semanas na capital e tudo voltaria ao normal. Tudo voltaria ao ponto antes de quebrar aquela maldita perna que ainda tinha resquícios de dor. Robert encontrou todos os amigos necessários para aquele plano dar certo. Retornou à ativa, voltou às bebidas com força total e aos jogos. Mas não conseguiu retornar às mulheres. Esse foi seu primeiro problema em Londres. Logo na primeira semana, tinha ido ao seu bordel preferido na cidade. Era um lugar luxuoso, com as melhores e mais bem tratadas mulheres, jovens que estavam ali porque queriam. Ele foi até lá com Philip, seu amigo de todas as horas. Mas quando reencontrou Alessandra, uma jovem escocesa a qual tinha traçado um ótimo relacionamento na cama, não conseguiu tocá-la, muito menos sentir seu cheiro. Caso tentasse fazer uma dessas simples ações, Prudence vinha à sua mente. A pele se tornava mais morena por causa da exposição ao sol. Os cabelos viravam castanhos e os olhos, por Deus, se tornavam azuis de Prude. Tudo que Robert queria fugir, tudo que menos queria ver naquela cidade. Ele tentou em outros lugares, até com mulheres parecidas, mas nada adiantava. Prudence estava em sua mente, como uma facada certeira, rápida e gelada. O que fazia Robert recuar, o que o fazia gritar para tirar aquele sentimento de si. Mas era algo impossível, então ia embora. Se embebedava e dormia com o efeito do álcool, buscando não sonhar com aquela que tinha tomado seu corpo, coração e mente. Robert tinha passado o dia inteiro trancado em seu quarto. A ressaca havia sido maior do que ele conseguia aguentar. Ficou rodeado pelos lençóis, com vários travesseiros lhe fazendo massagem, e a lareira transmitindo calor. Ele estava em seu casulo. Não queria ver comida e muito menos bebidas, apenas água. E foi disso que praticamente passou aquele dia. Quando o sol estava começando a se pôr, ele pediu um banho. Relaxou na banheira até a água ficar completamente fria. Depois se vestiu e comeu na cama mesmo. Não queria formalidades naquele dia. Não quando seu humor estava azedo e cansado. Robert seguiu para o Black and White. Estava taciturno e não queria falar nada. Por isso agradeceu a Deus quando encontrou Philip com um grupo de homens desconhecidos. Os 7 estavam jogando algo com cartas, mas ele não deu muita atenção. Se tivesse de bom humor, até se juntaria, mas apenas queria beber. E assim que não conseguisse ser mais racional, retornaria para casa e dormiria. Ah, não é possível que vocês começaram a partida sem mim! Robert fechou os olhos e respirou fundo. Um homem tinha acabado de entrar na sala da forma mais escandalosa possível, e ele quase teve vontade de levantar e dar um tiro no ser humano. Não faça drama. Começamos agora. Venha logo, suas cartas estão separadas. O jovem louro se juntou ao grupo da mesa e tudo retornou à normalidade. Robert já tinha se inclinado no sofá e o copo de uísque não ficava vazio nem por um segundo. As horas foram passando daquela forma. O relógio deu meia-noite. E Rob sabia que a noite não tinha nem começado. Então, alguém simplesmente se aproximou de seu reino de paz. E ele teve que abrir os olhos. E aquela visão foi um inferno. Ele sabia exatamente quem era aquela pessoa. O reconheceria até no momento em que estivesse morrendo. Aqueles cabelos loiros, aquele sorriso debochado e os olhos de raposa eram reconhecíveis em qualquer momento e lugar.
Frank estava ali. Tinha um copo vazio na mão e recuou um passo quando seus olhos encontraram os de Robert. Ele havia sido o último a chegar, o que havia perturbado a paz do Ralston no início da noite. E mesmo que o encontro tivesse sido desviado no início, agora eles estavam frente a frente. E Robert sentiu e quis resolver os assuntos inacabados com Frank. Olá. Ele escutou aquela voz e quis socar o homem por inteiro. O Colin sentou ao seu lado e se serviu com a garrafa de uísque. O que você está fazendo? Bebendo. O que você está fazendo bebendo ao meu lado? Eles se encararam. Não sei. Não sabe? Frank respirou fundo e tomou toda a bebida do copo. Serei direto. Você e Prudence estão juntos? Aquela pergunta não pegou Robert de surpresa. Ele já imaginava que Frank pudesse saber do que tinha acontecido entre os dois naqueles meses passados. Não, não estamos. Por quê? Porque o quê? Não se faça de idiota, Robert. Já se passaram 10 anos. Então, Você também não deve se fazer de idiota, Frank. Você sabe por que não estamos juntos. E você realmente quer que eu fale? Robert assentiu e tomou um grande gole do uísque. Pois bem, vocês não estão juntos por causa do seu orgulho ferido, que é tão arrogante que não conseguiu superar perder apenas um caso de desejo, e por isso joga a culpa no caso que realmente tem sentimento. Aquela foi a gota d'água para ele. Ralston levantou e levou Frank consigo. Ele deu o primeiro soco, e depois os dois caíram no chão engafinhados, lutando por algo que ambos concordavam, mas que ele não podia assumir. Não, quando a pessoa que o tinha ferido o falava exatamente o que estava acontecendo. Eles foram separados, e aquilo era contra a vontade de Robert. Ele queria continuar batendo, queria continuar jogando toda a sua raiva em cima de Frank. Odiava aquele homem, odiava a Sophie, odiava todos aqueles que o impediam de fazer o que era certo, e se odiava mais ainda, por nunca vencer suas barreiras. Robert, você está louco? Philip estava na sua frente, mas aquela voz não era do amigo. Fiquem do lado. Ele se virou e viu Jacob parado ali. O que o amigo Marquês estava fazendo ali? Você quer ser expulso? Jacob o pegou pelo braço e, justamente por ser maior e mais forte que Robert, o conde não conseguiu lutar contra o Marquês, e os dois saíram dali no instante seguinte. Quero que me explique exatamente o que aconteceu lá dentro. Eles entraram na carruagem e Rob finalmente se viu relaxando. Não foi nada. Você não deveria estar em Londres. Aconteceu algo? O amigo o olhou e respirou fundo. Apenas alguns problemas com o advogado. Mas não mude de assunto. Por que você estava batendo naquele homem? Por causa de Prudence. Jacob se remexeu no banco e prestou mais atenção nas palavras do amigo. Ele apenas me disse a verdade. Apenas me disse a coisa que eu sempre tentei fugir. E o que foi exatamente o que ele disse? Que eu não estava com Prudence por causa do meu orgulho ferido por uma mulher, a qual eu só sentia desejo. Um enorme silêncio se estabeleceu na carruagem do Marquês. Robert sabia que tinha acabado de falar a solução dos seus problemas, mas sua mente preferia dificultar as coisas. Então, o que você está esperando para ir atrás dela? De Prudence? Estou esperando coragem. Não falei sobre a Prudence, falei sobre a outra, a que gerou tudo isso. Vocês precisam conversar, e aí sim, você conseguirá coragem para ir atrás do que o seu coração pede. Desde quando você falou desse jeito? Jacob riu. Desde que a Marquesa entrou na minha vida. Robert assentiu com um sorriso. Ficava feliz por ver um amigo daquele jeito. E eu realmente espero que você possa ficar como eu. Não desperdice sua chance com Prudence. Resolva seus problemas e vá atrás dela. Vá atrás do que o seu coração grita. Sim, você tem razão. Eu irei. Mas antes seguirei seu conselho. Vou resolver meus problemas, para aí sim poder ficar ao lado dela, em paz. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElisabethMargot_ e no Facebook, Elizabeth Margot.